Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt. Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje temos um podcast que vem por bons motivos, mas tem uma certa nostalgia. Por isso eu e o Guilherme estamos aqui os dois, sozinhos, à mesa, para falar sobre aquilo que mais nos apaixona, que são as quatro rodas, e sobre os bons e às vezes os maus momentos, que é quando temos que dizer adeus aos nossos carros. E hoje vamos falar sobre um carro que se vai embora. Mas já lá vamos a esse tema. Guilherme, está tudo bem contigo? Está tudo ótimo e espero que desse lado em casa também esteja tudo bem. E contigo também está tudo bem, Diogo? Está tudo impecável. Tá? Eu acabei de chegar de férias, por isso está tudo impecável. Então nota-se na boa disposição. Pronto. Olha, estávamos a preparar o podcast e eu pensei assim, os nossos carros de dia a dia são muitas vezes não, são 99% das vezes carros novos, fruto do nosso trabalho. Mas nós encontramos nos carros que vamos colecionando ao longo dos últimos anos e que temos tido a sorte de poder fazer isso, um grande prazer. E esta semana que passou, a propósito do Festival de Goodwood, podemos ver, por exemplo, carros novos a serem lançados, porque Goodwood hoje, apesar de ser um sítio onde fala a tradição e fala também aquilo que mais puro existe nos automóveis, esta semana foi palco da estreia de alguns carros que vão dar o que falar, nomeadamente um 100% elétrico, que é o Hyundai Ioniq 5N, que dizem ser o primeiro elétrico de uma nova geração de hot hatches elétricos que vão mudar por completo a nossa percepção daquilo que é um carro que não tem motor de combustão. Bem, eu não sei se nos vai mudar totalmente a percepção que nós temos daquilo que é um 100% elétrico, mas uma coisa é certa, se os carros querem continuar a ser apelativos, têm de oferecer algo mais, e eu acho que todas as marcas estão a tentar procurar esse algo mais nos 100% elétricos. Acho que a Hyundai tem ali uma abordagem bastante interessante, até porque tem um mago, Albert Birman, a tratar de toda a cadeia cinemática do carro, suspensões, etc. Portanto, eu acho que vão fazer dali algo muito interessante. E é curioso começar a ver em Goodwood esta mescla de carros elétricos, carros do passado, e o ambiente é daqueles eventos aos quais eu tenho muita pena de ainda não ter ido. Éramos para ter ido este ano, infelizmente a nossa agenda não permitiu, mas fica já aqui feita a promessa que no próximo ano nós vamos estar em Goodwood, porque o ambiente transparece através das imagens e às vezes é difícil de mostrar, e eu acho que é daqueles eventos que nós temos de colocar um check. Nós temos no nosso website muitos conteúdos sobre o Goodwood, para esta altura já saíram alguns, tendo em conta que neste momento o Goodwood transformou-se praticamente num salão automóvel, onde a maioria das novidades tem lá eco, sendo este Hyundai uma delas. E curiosamente também está disponível no nosso website uma entrevista que fizemos aos responsáveis da Hyundai N, entre eles, como te dizem muito bem, Albert Birman, uma pessoa que teve muitos anos na BMW M, depois passou para a Hyundai, quando a Hyundai quis mudar por completo a sua face e teve que fazer um caminho das pedras para agradar aos europeus, para deixar de ser aquela marca dos carros sul-coreanos com qualidade, mas com um bocadinho mais de emoção, com um bocadinho mais de interesse. E não era só importante ter um centro de design na Europa, que eles acabaram por ter e atualmente têm, mas também decidiram bem, já queremos agradar aos europeus e também a alguns mercados mais exigentes, vamos criar uma divisão desportiva. Então chamaram o Albert Birman para criar a divisão N da Hyundai, e foi aí que surgiu o i30N, entretanto mais... Foi só o homem que durante mais de 20 anos desenvolveu os carros da BMW M, portanto, se alguém sabe alguma coisa, uma coisa ou outra sobre dinâmica, sem dúvida nenhuma, o Albert Birman. Essa entrevista que tu fizeste também teve assim um contexto interessante pelo local, que também nunca visitei, e tu já lá foste pelo menos umas duas vezes. Já fui 2 vezes. Nunca fui à pista, quer dizer, já fui, mas a entrevista está online e é muito interessante. Porquê? Porque numa altura em que nós falamos, e hoje vamos falar aqui de carros que não têm nada de digital, e essa entrevista foi giríssima de fazer, porque eu fui, convidaram-me para ir às 24 horas de Nürburgring pela segunda vez, fui às 24 horas com o objetivo de entrevistar os responsáveis da Hyundai N.
E estamos a 2 meses do lançamento do Ioniq 5N. Ainda não se sabia bem que o carro ia ser apresentado em Goodwood. Passado umas semanas eu já sabia, porque já me tinham dito. Então o âmbito da entrevista ia ser o Ioniq 5N. Então marcam a entrevista. A Hyundai tinha no paddock um edifício pré-fabricado, com 3 andares, e no último piso tinha uma sala toda em vidro, com vista para a pista, e então diz, olha, vai lá ter, há 10 horas, e vamos lá falar. Muito bem. Entro na sala e tinha acabado de começar uma corrida de clássicos, que é uma corrida que antecede as 24 horas. Então, nós também estamos... usam a pista toda, o Nordschleife todo? Usam, ou só a sim, parte sim, GP? sim, não, usam tudo. Usam o GP e usam o Nordschleife. E o edifício está no paddock, portanto, na parte de GP, tem uma das curvas de GP, não sei precisar qual, mas tem uma das curvas de GP de pano de fundo. E eu sento-me na sala para falar com o Albert Biermann, com o Till Waterberg, e não quero aqui estar a imprecisar nomes, e com outro responsável da Hyundai N. E foi interessante porquê? Porque eu coloco o gravador a gravar a entrevista para depois poder passar a entrevista para o nosso site e convido-vos a todos a ver a entrevista, porque eu acho que a entrevista está verdadeiramente interessante. Naturalmente foi o que eu fiz, não ia dizer que está interessante, mas está. E eu acabei de ler, deixa-me só dizer isto, e impressiona mais porque sei que a entrevista foi feita há 2 meses e saber aquilo que o Albert Biermann e o David Attenborough, não foi? David Attenborough, não. Como é que se chamava o Till Waterberg. Okay. David Attenborough. O que ele disse há 2 meses, esta parte, é sem dúvida nenhuma interessante. E estar com 2 pessoas que mas então, qual é que é a parte interessante? Sento-me na sala para os começar a entrevistar, ligo o gravador e estamos a falar sobre um carro elétrico e só se ouvem clássicos atrás a andar. E eu pensava assim, isto parece que não estamos isto parece que os astros se alinharam para estarmos a falar de carros elétricos com aquele som brutal dos carros de combustão interna. Nas entrevistas. Sim, e eu deixei isso no texto, quis o destino que no momento em que nos sentamos para falar sobre o primeiro 100% elétrico da N, houvessem BMWs e classe a gritar, que às vezes nem se consegue ouvir a conversa no gravador. Há uma pergunta que tu não fizeste e que se eu estivesse lá estado, ou se eu me tivesse recordado a tempo e horas, tinha-te enviado, que é como é que a malta na Hyundai consegue fazer os carros com tanto barulho, como por exemplo o i30N, que faz um barulho de escape que bate a concorrência. Todos. E concorrência. Não vamos confundir com modelos de segmentos superiores. Estamos a falar de 4 cilindros, naturalmente. Estamos a falar num motor 2 litros, 4 cilindros, não há nada que soe tão bem como o Hyundai i30N, pelo menos de série. Stock. E como é que eles conseguem passar todas as normas anti-ruído? Naturalmente é com aquilo tudo desligado, mas depois o carro dá para desligar. Por exemplo, na Ford, há uma indicação que aquilo só é possível utilizar fora de estrada, o modo, acho que é Baja que se chama, não é? Da Ranger Raptor. Mas acho que a Raptor, não sei se está no mesmo regime, porque como é uma pick-up, não sei se tem... sim, como já é um veículo pesado, deve poder fazer... Um veículo não faço ideia, de trabalho... Deve poder fazer mais. Pode fazer tudo. Mesmo assim, é uma dúvida que eu tenho, e eu já tentei entrevistar o Albert Biermann, já estive em apresentações do i20N e do i30N, e quando chega a altura de fazer as perguntas, normalmente ele não diz sayonara, porque não é uma marca japonesa e ele é alemão, mas diz adeus, bem, vamos embora. E ter a oportunidade de estar sentado com ele a fazer muitas perguntas, ainda foram o quê? 30 minutos de entrevista, não? Foram. E foi engraçado porque eu perguntei claramente, e a resposta está na entrevista, se faz sentido uma marca que está a lançar um carro elétrico querer nesse carro imitar um carro com motor a combustão interna. E há aqui várias questões. Não é só o facto de parecermos que todas as marcas agora querem arrumar em direção à eletrificação. Umas querem, outras estão a ser forçadas. No caso da Hyundai N, como poderão ver, naturalmente que eles querem, mas também são a ser forçados, porque é muito mais simples. Agora continuavam a fazer motores 2 litros turbo com 4 cilindros e era só mudar os modelos. Isto era fantástico. O investimento era quase nenhum e o retorno era brutal. Portanto, efetivamente, é muito mais complexo andar a inventar. E o andar a inventar no i30N, no Ioniq 5N, é usar um motor elétrico para simular, por exemplo, o lift-off,
usando a regeneração, ou seja, levantar o pé do acelerador, teoricamente, nós ainda não experimentamos o carro, com aquele carro é possível abordarmos uma curva, abordarmos uma rotunda, por exemplo, vamos falar assim, num sítio fechado, naturalmente, não estamos a falar na via pública. Claro que sim. E levantar o pé do acelerador, o carro solta a traseira, consegue entrar em curva, consegue usar a regeneração para fazer esse efeito de toda a distribuição das massas. Motor e tudo para ajudar a fazer a deriva. Exatamente. E trabalharam o carro nesse sentido. E disseram que o carro não tem nada a ver com o EV6 GT, apesar de ter motor, plataforma, bateria, é tudo igual. E efetivamente há coisas que o carro tem que nenhum outro Hyundai tem, como é o caso de um interior novo, um volante novo. Portanto, não foi apenas a Kia foi num sentido diferente. A Kia, com o EV6 GT, fez um carro muito potente, muito rápido, e que é o que é, é isso. Muito rápido. É um GT. É um GT. Não quer ser um desportivo. Não, é um GT. Curva bem, razoavelmente bem, mas ao que parece ainda foi um sentido diferente. Mas é o que eu digo, eu nunca testei o carro, não faço ideia. Vamos testar o carro no final do ano, quando for a apresentação internacional, já está feita a promessa. Já está nos astros. Mas o mais interessante disso foi acabar a entrevista e depois saímos e fomos fazer o grid walk, que eu nunca tinha feito o grid walk. A última vez que tinha estado no Nürburgring, que estava a ver numa curva, quando começou a corrida, e não estava no paddock, nem fui ao grid walk, porque era longe. E este ano fui pela primeira vez e disse mal da minha vida, porque eu nunca tinha visto tanta gente no fazer um grid walk. Eram só cabeças, nem dava para ver os carros. Havia carros que chegavam a ter 50, 60 pessoas à volta do carro. Eu nunca tinha visto nada assim, uma loucura. O que mostra também o quão apaixonante os automóveis são. Basta olhar para Goodwood, recuperando o exemplo que estavas a dar de Goodwood. É notável como um evento, numa altura em que fala-se o desporto motorizado, poderá tem cada vez menos aficionados. Agora, naturalmente, a Fórmula 1 teve um boom fruto da série que agora me esqueço. Do Drive to Survive. É verdade, é mais pura das verdades. não há outra razão para a Fórmula 1 ter o hype que tem hoje. E o espetáculo, pronto, esta época não está a ser extraordinário, mas contando-se uma história e dando-se um contexto, as pessoas aderem. E há qualquer coisa nos carros clássicos que ainda chama mais as pessoas. Não sei se os elétricos vão conseguir alguma vez ter o apelo que têm alguns carros com motor a combustão. Talvez ainda seja cedo para nós estarmos a dizer que nunca vão ter. Porque a verdade é que, sei lá, olha, o 190. O 190, à época quando saiu, se calhar ninguém pensaria que pudesse vir a ser um modelo de culto, ou mesmo os 911. Pronto, esquecendo os 190. Porsche 911. Recuando à década de 90. Já ninguém queria o Porsche 911. Ninguém queria clássicos. Os carros acabavam as 24 horas de Le Mans, falando agora de carros de corrida, e as marcas vendiam-nos ao desbarato, porque aquilo já era uma peça obsoleta. Ninguém valorizava os clássicos até 2010. Agora começamos, até sensivelmente 2010, foi quando começou a crescer mais este hype dos clássicos. E acho que os clássicos são de facto um refúgio para quem não olha para os carros como apenas um objeto para ir do ponto A ao ponto B e olha para eles como um objeto de desejo, de prazer, de libertação. E acho que esse é o grande desafio, se calhar, dos elétricos, dos i5Ns e todos os outros que estão para sair. É conseguir dar às pessoas esse sentimento que atualmente os clássicos dão. Porque a questão que se coloca é, estas divisões desportivas das marcas fazem sentido com 100% elétricos? Vão conseguir, é o grande desafio delas, e a questão que coloquei foi muito clara, que é, os carros estão cada vez mais pesados, estão cada vez mais caros. É impossível hoje tu pensares num carro nos próximos 5 anos, que nestes planos que todas as marcas têm de lançar elétricos, criar um carro apaixonante, giro de conduzir, que seja elétrico, porque a base de partida é complexa. São carros caros, são carros pesados. Repara que o mesmo carro, mas repara que o mesmo carro que vai ser lançado, que está a ser lançado agora, e que está a projetar esta marca em específico, mas podemos usar outras como exemplo, para um futuro 100% elétrico, desportivo, custa o dobro que custava, por exemplo, o i30N.
um carro que até era conhecido por o seu mas preço mais caramba, o comedido. carro tem 650 cavalos. Está tudo bola. certo, isso é uma vantagem da eletrificação, mas O carro tem uma potência, tem tem mais do dobro da absurdo e potência. tecnologia e Quase tudo e mais 3 alguma vezes coisa. a potência. Não é quase 3 vezes, mas Exatamente. vamos inventar. Mas, que é. mas entras num nível de preço, numa faixa de preço. Tu quando chegas a uma faixa de preço de 80 mil euros, já não estás a falar de carros de 40. Não estás a falar do Golf GTI, que já não custa 40 há algum tempo também. Porque a verdade é que o Golf GTI já custou 40 mil euros, mas não foi, já foi há uns anos. Custa o Type R agora. O Type R também Custa- está a um valor absurdo. Olha o M2. Mas também a Honda está aí num caminho de preços que nunca não Podem se pedir o que percebe. quiserem. Eles têm uma produção limitada do carro. Sabem que há muita gente à procura do carro, porque o carro efetivamente é bom, fazendo fé nas palavras de toda a imprensa internacional e do Miguel Dias, que teve a oportunidade de gravá-lo em circuito e também falar connosco sobre o carro. Eu não sou tão fatalista relativamente ao facto de... Dou-te um exemplo. Tenho uma fé muito, muito, muito grande, eu sou uma pessoa de fé, no novo Renault 5. Vai ser um 100% elétrico, vai custar 25 mil euros. Epá, eu acho que estão ali todos os condimentos para fazer um carro Vai interessante. custar 25 mil euros. Vamos ver. A promessa da marca é essa. Sim, mas, a verdade é que a Renault, por exemplo, numa altura em que todos os carros também estão a aumentar de preço, Não é fácil. o novo facelift do Clio, que traz um pouco mais de tecnologia e traz umas novas luzes, eles conseguiram economias de escala e o carro está mais barato do que a geração atual. Portanto, eu acredito que isto não é um caminho sem retorno. As matérias-primas vão voltar a baixar, a química das baterias há de continuar a evoluir. Eu acho que estamos agora só a escavar a superfície. Esse é o problema base, acho eu, dos elétricos. É o raio do peso das baterias. Quanto é que pesa o i5N? O i5N Não se e sabe, todos os outros. não é sabido, mas se o seu EV6 GT pesa 2.185 kg, tem um pack de baterias mais ou menos 500 kg. O problema está aí. Sim. O problema está nas baterias. No dia em que se conseguir resolver a questão do peso das baterias, para os 100% elétricos, vão ser espetaculares de conduzir, vão-se começar a colocar mais momento em curva, vão conseguir ser muito mais constantes em circuito, não vai haver tanta fadiga na travagem e os carros vão ser extraordinários. Já temos bons exemplos. Mas há uma coisa que o Birman diz, e diz de forma bastante otimista como tu, mas todos reconhecem que não é a mesma coisa. Não é igual. O que é que o Robert Birman diz? Não é igual. Não, que não é igual. Okay. Que é que nós conseguimos diminuir. O que ele diz é que é possível diminuir a distância que existe a nível de um automóvel, das suas sensações, daquilo como é que conduziu. Estamos a falar de desportivos. Nestes carros novos, modernos, elétricos, com estas tecnologias todas que começaram agora a sair, é possível diminuir a distância para um equivalente com motor a combustão interna, ao nível das sensações, mas não se diminui a 100%. Diminui-se muito, mas não se diminui a 100%, porque não é a mesma coisa. Para quem está ao volante, não é a mesma coisa. Agora há outra parte, que era o que eu estava a questionar, que havia duas questões, que era, uma é isto, é não ser a mesma coisa, mas e as pessoas que nunca conduziram um carro de motor a combustão interna, que nunca conduziram, porque essas pessoas não tardam a chegar, os novos condutores. Seja, há muitas pessoas... Não faz sentido estar a tentar ir atrás das sensações dos carros com motor a combustão, porque há pessoas que não têm essa referência, portanto estar a fingir barulhos, estar a fingir relações de caixa, não faz sentido. Eu coloquei essa questão, porque há muitas pessoas que nos próximos anos vão comprar esses carros e que provavelmente nunca conduziram um carro. Nós não pensamos nisto, só pensamos em nós e naquilo que nos rodeia. E eu tenho 35 anos, nasci e ainda hoje vivo a conduzir carros com motor a combustão interna. Mas há muitas pessoas que têm hoje 18 anos, 19 anos, 20 anos e que ainda querem conduzir, ao contrário do que muitos já não querem, mas ainda há aqueles que querem, e que vão conduzir só carros elétricos. E para essas pessoas faz sentido um carro elétrico imitar um carro com motor a combustão interna? Olha, nem para mim faz muito sentido. Eu acho que os carros como... Isto é a minha opinião, não é? E estou a combater a opinião de Albert Birman. Portanto, é um batalhão contra... Ele também está a vender o peixe dele. Ele está a vender o peixe dele. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o caminho para os 100% elétricos não é tentarem imitar os carros com motor a combustão. É enaltecer, em vez de ser as suas debilidades, enaltecer as suas vantagens. O que é que eu quero? Eu quero menos peso, porque isso influencia muito a sensação de condução. E quando pegamos num carro que é leve
e agora tenho novamente um Citroën AX. E já não me recordava do quão interessante, desde o Citroën C1 de corridas. Só que é 800 e poucos quilos? Pé quase com 800 e poucos. Abaixo dos 800 quilos. E ainda por cima é um 3 portas. Pois, dá Abaixo 3 dos portas. 1.1, né? Um motor grande. Não é 790 quilos ou 700? É 700 e qualquer coisa quilos. Agora não te consigo dizer exatamente qual é que é o peso daquele modelo, mas posso dizer que, por exemplo, o peso tem tanta influência que o AX GT era mais rápido em algumas medições do que o AX GTI, precisamente por uma questão de peso. E estamos a falar de carros que tinham um diferencial de preço, se calhar, de 40 kg. Só para vermos a diferença que isto faz. E nós sabemos quando no troféu C1 nos colocavam um lastro, quais as implicações que aquilo tinham no tempo, ainda para mais num carro com 70 cavalos de potência. Portanto, eu acho que o caminho vai ser por aí. Agora, eu acho que o que estão a tentar perseguir é a interação que existe com os carros com motor a combustão. Estás a meter mudanças, estás a carregar embreagens, estás a fazer imensas coisas, enquanto num elétrico só tens acelerador, travão e o volante. E não tens mais nada para te entreter. Eu não sei, qualquer dia num carro elétrico aquilo sai de lá umas bolas e nós, ok, para nos entretermos vamos ali a mandar as bolas enquanto o carro faz a curva. Não sei qual é que é o futuro para a condução, mas uma coisa, se tivesse de fazer uma lista de desejos, era o peso. Era tirarem peso aos elétricos, porque os motores elétricos são super agradáveis de conduzir, de explorar. Também conseguimos moldar relativamente bem a entrega de potência. Às vezes o binário é excessivo e para manter uma deriva estou para ver como é que o Albert Pirman vai descalçar essa bota. Eu perguntei como é que é. Eu disse ao Albert, eu conduzi o EVC GT, fiz muitos quilómetros com o carro e aquele modo drift é muito bonito, mas é para fazer num sítio fechado, que não é viável numa estrada assim, não é viável. Tu não podes fazer uma deriva em curva como fazes. Nós temos um Série 1 com tração traseira, não é? Um 6 em linha. Aquilo é giro, uma pessoa mete uma mudança, faz ali qualquer rotunda, qualquer coisa. Qualquer rotunda fechada. Está um bocadinho molhado e o carro vai logo meio volante, aquela coisa. Com aquele carro, é tudo um procedimento. É tudo ou nada. Aquilo e tens não sei quantos centenas e centenas de Nm de binário logo disponíveis assim, é super difícil de controlar. Por isso, infelizmente, eu acho que temo que isto possa ser uma dificuldade em fazer uma despedida. Não sei se me estás a entender. Sim, consigo entender. Por exemplo, do som. Se eu quero... Tenho sentimentos mistos também relativamente a isso. Se eu quero um carro a fingir um som... Será que o meu cérebro vai ter capacidade de desligar-se do facto daquele ser um som falso e não haver ali nenhum motor? Não sei. Não sei. Há coisas que eu ia gostar. Olha, ia gostar porque já assumi à partida que aquilo é falso. Ter a possibilidade do carro imitar, por exemplo, o som do i20 do WRC. Há ali uma história para contar. Olha, fiz esta curva e o barulho que um carro de rallies nesta curva ia ser de um carro de rallies. Isso é giro. Agora tentar enaltecer ali a experiência e aquilo soar a falso, só experimentando. Sinceramente, só experimentando. Bem, temos que continuar porque este tema do Hyundai é apaixonante demais e vamos ficar o podcast. Não era suposto o tema deste autorrádio de facto ser o i5N, até porque é estranho, porque foi um carro que nós ainda nem sequer... Ioniq 5N, assim aqui é. Nós ainda nem testámos. Sim, mas como acabou de sair a entrevista e o carro é muito recente, eu acho que acaba por marcar, até porque estamos a falar dos carros mais antigos. E hoje vamos falar sobre um carro que deu-me das alegrias aqui na Razão Automóvel a muitas pessoas. Acho que também estamos a viver uma altura de uma mudança tão grande que estes carros parece que estão a ficar cada vez mais longe daquilo que é o futuro e o presente do setor automóvel e dos carros que estão a ser lançados. Acho que nunca houve uma distância tão grande em tão poucos anos entre aquilo que existe e aquilo que vai acontecer, e os carros estão a sair, os carros estão completamente diferentes do ponto de vista da interação, da relação que nós temos com eles, umas pessoas vão para abastecer o carro à bomba, os outros vão meter o carro à carga. Portanto, nunca houve tanta diferença. É uma disrupção total. É uma disrupção total aquilo que estamos a assistir. Em alguns momentos é também um exagero.
há um exagero abrupto na forma como nós estamos a fazer isso. Às vezes sinto que estamos a meter o cavalo, os bois, como é que é? O carro à frente dos bois. O carro à frente dos bois, e estamos... Porquê? Nós sentimos no nosso cotidiano que ainda não estamos todos preparados para os carros elétricos. Depois temos outra coisa. Às vezes, aqui na Europa, sinto que estamos a ser um bocadinho mais papistas que o Papa. Estávamos há pouco a falar dos carros estarem a ficar cada vez mais caros. Para atingir as 5 estrelas nos testes Euro NCAP, está-se a pedir a muitos carros equipamentos que têm um custo muito elevado, e enquanto nos segmentos superiores nós conseguimos diluir o preço desses equipamentos, nos segmentos mais baixos não há tanta margem, e são segmentos onde nós somos mais sensíveis ao preço, porque há menor capacidade financeira, não estamos para gastar num carro de segmento A aquilo que se gastava há uns tempos num carro de segmento B, quando não gastamos ainda mais. Resultado, as pessoas trocam menos de carro, as pessoas andam com carros menos seguros, e aquelas medidas que eram suposto serem boas, e não duvido da sua boa intenção, a verdade é que está a fazer com que o parque automóvel continue a envelhecer. Faz sentido ter alguns dos sistemas que estão a pedir aos carros para terem agora? Não faz sentido. E o resultado está à vista. Há muitas marcas a fugirem dos segmentos A, a fugirem dos segmentos B, e os carros estão todos a nivelar em preço por cima. A fugirem dos segmentos C. Como é o caso, exatamente, por exemplo, da Mercedes, que vai, inclusivamente, ameaça abandonar o A, e não sei se não vai mesmo deixar de produzir o Classe A. Algumas marcas estão a... Enfim, porque... Aí a estratégia também é menos volume e mais margem. E nós sabemos que o Classe A não era um modelo que garantiu volumes gigantescos à Mercedes, mas não tinha margens operacionais muito significativas, mas foi a galinha dos ovos de ouro da marca durante muito tempo. Agora aparentemente querem, não sabemos qual é que vai ser o futuro do segmento C na Mercedes, mas temos visto, até em Portugal, ver uma marca premium ali sempre no top 5, às vezes no top 2 dos modelos mais vendidos. Era sem dúvida nenhuma um caso difícil, às vezes nós explicarmos aos nossos colegas de outros países como é que num país como o nosso, um dos carros mais vendidos era um Classe A, mas pronto, se calhar era um tema para outro autorrádio. Mas ainda que estamos na Mercedes, se calhar vamos ao tema de hoje, que é, nós temos vindo a comprar alguns carros, e um dos carros que nós compramos, e já foi há quanto tempo? Olha, estamos a falar do 190. Comprámos o carro em plena pandemia, depois de meses e meses de namoro, para comprar o 190. E finalmente aceitaram vender-nos o carro? É verdade. E nós compramos o carro. Comprámos o carro no Fernando Soares, na FS Automóveis. Era o carro de cotidiano de um concessionário que é mais conhecido por ter Aston Martins e tudo mais. E eu recordo, no dia em que fomos buscar o carro que agora vemos nas imagens, ainda ia com a malfadada máscara, e acho que até tirei uma fotografia. Não sei se a Sofia, que está no controle da emissão desta autorrádio, consegue mostrar um momento em que eu acho que me lembro o Fernando, foste tu que a tiraste. Fui, ok. Portanto, exatamente. Então, absurdamente ainda estamos absurdamente não, era o que ditavam as regras à época, e nós estávamos a cumpri-las. Tu pensaste assim, bem, vou levar aquele Aston Martin, ou vou levar... vou levar Fiquei na dúvida. Depois, no final do dia, foram os consumos que me convenceram, então veio o 190, ainda que o Fernando tenha feito alguma... insistido para eu olhar melhor para o Aston Martin, mas naquele dia, não sei porquê, não me estava a apetecer. Era o carro do cotidiano do concessionário. Foram mais de 8 meses a mandar de vez em quando uma mensagem: então vais vender o carro? Não vou vender o carro. Lá finalmente se concretizou. O Fernando, estávamos os dois a almoçar, ligou: se queres comprar o carro tens de vir cá agora. Ok, então vou aí agora. E não é ao contrário daquilo que se calhar acham lá em casa ou no carro, onde quer que estejam a ouvir este autorrádio, com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos dados onde podem encontrar o vosso próximo carro. Até pode ser um clássico. Isto já era um namoro antigo. Nós comprámos, e acho que nunca contámos esta história a ninguém, nós comprámos numa ida a Aveiro, que depois transformou-se numa ida a Oliveira das Meias,
um 190 É verdade. que vimos anunciado, e depois de um dia de gravações muito, mas mesmo muito complicado, este senhor que está aqui sentado à minha frente diz-me assim: Guilherme, nem acreditas no que é que eu acabei de ver. O quê? Acabei de ver um W201 a gasolina. Epá, o carro parece estar muito bom e está sem dúvida nenhuma a muito bom preço. E eu olhei e sensatamente o que é que eu lhe disse? Disse-lhe: bora, vamos lá ver. Eu não Vamos lá tinha ver dito o que o carro estava muito bom. Não, disseste que o carro estava aceitável. Aceitável. Estava aceitável. E nós, Eu disse que o carro estava mau. Sim, mas Tu disseste que estava aceitável e depois fomos ver o carro e... Ok. e estava péssimo. E não estava péssimo, mas digamos que precisava de muito carinho e nós não estávamos... Já nem me lembrava que ele tinha estas jantes misturadas. Mas, epá, Nós comprámos outras jantes para o carro. Nós comprámos outras jantes... pois foi, nós temos umas jantes especiais da Mercedes, chegamos a comprar. Depois vendemos o carro e as jantes foram... Foram com o carro? Foram com o carro. Oferecemos as jantes. Porque começámos a fazer as contas e o carro necessitava de um investimento substancial para ficar na condição que nós gostávamos de ter o carro. E não tínhamos nem o tempo, não tínhamos principalmente nem o tempo nem a disponibilidade que é necessário para andar à procura de peças ou andar com o carro de um lado para o outro naquela altura para recuperar o carro. Então, quando encontrei este carro foi nosso durante... Eu só tenho que agradecer a um amigo meu que teve o carro parado na garagem dele durante bem um ano. Obrigado Veiga. E então digo, quando é que vais buscar o carro? Pois é, já temos aqui, houve uma altura que já andávamos a guardar carros em carros, agora felizmente acabou porque temos, depois isto, entretanto há de haver um podcast sobre isto, mas temos um sítio onde já podemos guardar bastantes carros. Mas eu recordo no dia em que fomos lá deixar o carro, fizemos a viagem de Oliveira das Meias para Lisboa e ao fim de 40 km eu fiz o primeiro stint no carro, o ponteiro da temperatura, pufa, vem lá para cima. Eu ligo ao Diogo e digo: Diogo, vamos ter de parar porque o carro está a aquecer. Quando puderes parar. Então ok, vamos parar nas próximas portagens. Nós íamos a 90 e eu naquele momento em que vejo o ponteiro em cima pensei: eu não vou ficar na dúvida para saber se o carro chega a Lisboa ou não. Então reduzi para a quarta e fui para os 120 km por hora e o ponteiro da temperatura sempre lá em cima. Parámos o carro na bomba de combustível e que me cai um destes holofotes se aquilo que eu estou a dizer é mentira, e o Diogo chega ao pé do carro e com a maior descontração diz: o carro não está a aquecer, isso o problema é do ponteiro, e dá uma cacetada no ponteiro, e a verdade é que o ponteiro no tablier, eu disse no quê? No ponteiro. Deu uma cacetada na parte do painel de instrumentos. No painel de instrumentos, e pumba, e aquilo ficou ali pouco acima dos 80. E a verdade é que o carro veio depois para Lisboa, às vezes até um bocadinho a mais de 120 km por hora, e o carro veio-se a comportar. Cheguei a andar com o carro bem. Depois disso, e meia volta e era pumba, mandava-lhe uma cacetada no tablier, aquilo ficava ao ponteiro de temperatura impecável. Mas a certeza, quando disseste aquilo, que aquilo foi, sei lá, foi uma no milhão. Tu podias ter dito mais, foi aquilo que te veio à cabeça, e a verdade é que é importante estar a frisar. Nós estamos a falar do 190 que é o tema de hoje. Estamos a falar de outro Mercedes que já mostramos aqui e que já não está, esse já não está entre nós há meses. Sim, já foi vendido. Sei que foi totalmente pintado. Foi também feita uma revisão ao carro, e o carro, se alguém tivesse na disponibilidade de andar com o carro de um lado para o outro à procura, o carro ficava bom porque ele não tinha podres. E isso é uma coisa importante. Lembro-me de atrás do banco, estava impecável atrás. Provavelmente nunca tinha andado ninguém ou de forma frequente atrás, e o carro estava com os estofos impecáveis. E mesmo as cordelas das portas à frente estavam mal, mas atrás também estavam impecáveis. Atrás estavam boas. A pintura, pronto, tinha que levar uma pintura nova. Pintura, era o maior custo. Mas eu adorava a cor do carro. O verde. Eu também. Aquelas duas tonalidades verde eram. E gostava mais do facto de ser a gasolina, porque acho que é um motor mais agradável, mais solícito de conduzir do que propriamente o diesel. Sabes que eu fiquei, eu não acho que seja castrado.
Só depois de ter andado 75 cavalos. Depois de ter andado tanto tempo com o carro, tens-te habituar. Estamos a falar de carros que foram desenvolvidos numa época em que a potência dos motores desenvolvia-se os motores para atender àquele que eram os limites da velocidade nas estradas. 90 nas estradas nacionais, 120 km por hora nas autoestradas. E se nós nos mantivermos nesta janela de oportunidade, até um bocadinho mais, posso dizer, o carro é super agradável e muito bem sonorizado. Naturalmente, o carro não acelera. O carro vai progredindo. A aceleração de 0 a 100 é 19 segundos. E se não tiveres o ar-condicionado ligado. Mas muito sinceramente nunca senti que o motor fosse, a partir do momento em que nos habituamos a que temos um motor diesel atmosférico e temos de jogar ali um bocadinho com a caixa e antecipar algumas manobras, é muito fácil conviver com o carro. Eu fiz com este 190 o país de norte a sul com a minha mulher vai umas 4 vezes e eu já nem precisava dizer nada. Quando chegávamos às subidas, pumba, desligava o ar-condicionado e eu pensei, ok, é para casar. Mas pronto, tem estas limitações, mas de resto sim, concordo. Um carro a gasolina, só que um carro a gasolina não tem os consumos patéticos que aquele carro tem. Claro. Não tem os consumos completamente absurdos e é um motor que na época era conhecido. Naquela altura os motores diesel eram horríveis, todas as marcas, e a Mercedes lança este modelo que ficou conhecido na imprensa por Whisper Diesel, porque era o motor é muito silencioso e o carro está muito bem sonorizado. E depois já foi um carro que foi desenvolvido com preocupações do ponto de vista da aerodinâmica. O carro foi desenvolvido em túnel de vento e com recurso a modulação a computador. Foi dos primeiros carros, a Mercedes gastou dinheiro a perder de vista para desenvolver aquele carro. E o resultado é que fizeram um carro que era muito superior, isto poderá ser polémico, ao E30 da época. O E30, sem dúvida nenhuma, muito mais divertido de conduzir, assumo, mas o 190 tem, o W201 tem uma vantagem gigantesca no que diz respeito à qualidade, a conforto e usabilidade no cotidiano. É uma posição, é a tua posição. Eu acho que sim. E olha, e sobre isso de poderes andar com o carro para um lado e para o outro e ser super agradável. Eu, o ano passado, no último verão, fiz o verão com o carro. Fui para o Algarve com amigos e levei o 190. E toda a gente achou uma piada aquilo. O carro... o carro é super confortável, o ar-condicionado dá um frio fantástico, isto nunca passamos calor com aquele carro. Eu digo mais, aquele ar-condicionado faz mais frio do que muitos carros modernos. É verdade, faz mais frio que o Série 1. 40 cavalos. Mas... Faz mais frio que o Série 1, que neste momento o ar-condicionado tem que ser recarregado, porque aquilo não dá frio nenhum. Mas comparando com carros que estão a funcionar na sua plenitude, a verdade é que aquilo faz um breu lá dentro muito grande. É. E tem outra curiosidade, o botão não é on e off, e o carro vai fazendo a gestão da temperatura. Tens a possibilidade de aumentar ou diminuir as vezes que o compressor do ar-condicionado está ligado, até porque aquilo rouba muita potência. E aquele carro tem faz um gelo, eu não sei, tem a Antártida dentro do motor, basta ter aquilo no mínimo, durante uma viagem é o suficiente para manter a temperatura muito agradável no interior do carro. Isso são imensas as histórias que tenho com o carro e consigo compreender melhor ainda agora que tive o carro durante tanto tempo, esta paixão que tanta gente tem pelo W201. E tendo em conta que tens essa paixão e tendo em conta que tens tantas histórias, eu também tenho algumas também, enfim, fui contigo comprar o carro, fui de férias com o carro, também fiz algumas viagens com ele e não te custa vender o carro? Claro que custa, não é? Comprámos o carro em 2020, salvo erro. 2020, exatamente. 2021, já não... Creio que 2020. Creio que 2020. E fui colecionando muitas histórias com o carro. Inclusivamente foi o carro com que eu levei a minha irmã ao casamento dela. O carro, acho que já tem idade suficiente para poder assumir este tipo de obrigações protocolares. Só lhe faltavam umas bandeiras, mais 1 metro de comprimento e umas bandeiras de um país qualquer para parecer um carro diplomático, um carro de Estado. Mas o que é facto é que se me custa vender o carro, claro que me custa, mas há que dar lugar a outros carros e já produzimos tantos conteúdos na Razão Automóvel com ele que está na altura de virar a página e talvez o capítulo que venha a seguir seja
ainda melhor. Mas digo-te uma coisa, dos vários carros que tenho vindo a ter ao longo do tempo, este vai guardar sempre um lugar especial no meu coração. É, porque nós às vezes, eu falo por mim, eu tenho carros que não achei piada, achei que iam ter mais significado para mim e acabaram por não ter, pelo menos para já. Pode ser que ganhe alguma, olha, por exemplo, o Saxo Cup, por exemplo. Eu gosto do carro, mas eu não vibro com o carro, não sei porquê, não sei. Eu consigo vibrar com o Saxo pela nostalgia, pelo sentimento que me traz e de recordações que eu não vivi. Isto é estranho, isto é profundo. À época em que o carro foi lançado, porque eu recordo-me de ver as revistas de automóveis, recordo-me de ver os ensaios aos carros, e há alguns carros que não eram extraordinários, mas que eu me lembro de sonhar vir a ter. Um Saxo Cup, o outro, no mesmo registro, mas nem é um carro estupendo, o Nissan Micra 1.3 Super S. Que nem tem um motor nada de extraordinário, acho que tem 75 cavalos, 85 cavalos, mas lembro-me de olhar para o carro e ver numa revista, acho que foi na Automotor, a comparação com uma versão de rallies que fizeram, e lembro-me de dizer, eu adorava ter este carro. E com o Saxo Cup, eu acho que a parte do gosto que vem não foi só das transformações e de vermos que era o carro dos jovens lobos do asfalto na década de 90, mas era de ver o carro nos circuitos, de ser o sucessor do AX, de ter havido o troféu AX, depois houve também o troféu Saxo. Falando em revistas, lembro-me de ver um comparativo entre o Citroën Saxo e o Citroën AX, ambos de troféu, e o Citroën AX era mais rápido. Naturalmente o Citroën AX já tinha anos e anos de faralhança e desenvolvimento em cima, porque nós sabemos que no troféu os carros eram todos muito, muito iguais, mas havia uns que eram mais iguais que outros. Exato. E o Saxo ainda tinha de passar essa maturação. Mas, sei lá, os carros nos fazem recuar a tempos que nos são queridos. Acho que ganham o nosso lugar no coração, talvez por isso. Se calhar muitas pessoas olham para o 190 e pensam assim, olha que giro, ainda me lembro de apanhar ali um táxi na Praça de Espanha e achar muita graça ao carro. Quem gosta de automóveis percebe que está ali uma peça de engenharia que foi um momento pivotal na indústria automóvel. Começou a ter carroçaria galvanizada, com tratamento de pintura, foi o primeiro Mercedes daquele segmento com suspensão multilink no eixo traseiro. Teve uma série de desenvolvimentos tecnológicos para aquele carro muito, mas muito interessantes. Eu creio que ainda vou ganhar a paixão e a vontade de conduzir mais vezes o Saxo. É uma questão de levares para a rápida. Mas eu não sabes que eu não tenho, infelizmente, tenho aquela ideia que nós temos de ter carros e depois de os usar. A parte de os usar às vezes é mais difícil. Já tinha dito aqui isto uma vez. Quando comprei o último carro, a pessoa que me estava a vender, um senhor já de idade, que estava triste porque o carro é o que ele dizia que era a bombinha dele. Eu não estou a falar do Saxo, estou a falar do 135. Ele... Então aí já sabe onde é que vai ser a sua primeira viagem? E eu disse, agora é que me tramaste. Que eu só estou a pensar no trabalho que eu tenho para fazer amanhã e não estou a pensar na viagem que vou fazer com o carro. E às vezes estamos tão absorvidos no nosso dia-a-dia que nem aproveitamos os carros que temos. E eu tenho visto alguns carros em que tenho conduzido clássicos que o facto de serem mais potentes ou mais... também se tornam mais difíceis de aproveitar. De tu retirares aquilo que tu quando tinhas 18 anos achavas que fazias e acontecias com os carros, e quando chegas aos 35 ou aos 40 já não vais olhar para a estrada da mesma forma, não é? Não olhamos, quer dizer, pelo menos, ou com menos frequência. Para bem, ainda bem. Isso aconteceu-me agora, quando eu estive na apresentação internacional do Classe E, carro sobre o qual eu ainda não posso falar, mas é por dias. E tive a oportunidade de conduzir alguns clássicos do Museu da Mercedes, e um deles foi o E500 numa versão limited,
que foi uma versão, o carro foi produzido em 94, limitado a 500 unidades. Deve ter sido das últimas unidades. Não, em 94 se calhar foi das primeiras, já não sei. Não tenho a certeza, mas sei que eles produziram 10 mil e poucas unidades do 500 e daquele foram só 500 unidades. Uma edição especial. E toda a gente excitadíssima com o carro era um... E, aliás, tu próprio mandaste mensagem, esse carro, não sei o que, não sei o que mais. Eu estou a pensar vender o 190 para comprar um W124 E500. Era o carro, se me dissesse assim, um carro da Mercedes, escolhe. Eu ia borrifar-me completamente no valor dos carros, não estou a falar também de um carro propriamente barato, mas era um W124, um E500 que eu ia Mas ia buscar. eu conduzi o carro eu conduzi o carro na Áustria e perto de Viena, ali numas estradas perto de Viena, e há uma coisa que nós não podemos esquecer. Hoje é cada vez mais difícil andar numa estrada com um carro V8 com 320 e tal, poucos cavalos, que é o que o carro tem, e dizer, vou aqui explorar. Não vais explorar nada, vais é preso, o que tu vais, e és parvo também, e é só estúpido, na verdade, porque estás num sítio onde não é suposto explorar os 300 e tal cavalos de um carro, e isto sou eu, se calhar o Diogo de 18 anos, caraças, aquilo a primeira curva que encontrasse era a fundo, e eu ainda fui, quando aquela coisa de, ok, vou conduzir este carro, depois já ter conduzido outros Mercedes muito mais antigos, de 60 e de 50 e tal e de 65, o último de todos foi o E500. Eu dei vou guardar para o fim, porque isto vai ser uma cena. O Guilherme também fez um artigo e não sei o quê. Entrei no carro, para já o exterior é cinza prata e o interior é assim um preto com cor de vinho, que aquilo sinceramente é horrível, não há outra forma de descrever. Podes desejar o contrário, eu acho aquilo terrível. Preferia que o carro fosse todo preto, uma coisa do género. Agora aquela cor, não dá, aquilo não entrou, estás a ver? Quando tu dizes assim, não estou a sentir nada ao carro. Depois liguei e aí sim, quando liguei o carro fez aquele barulho, que só quando tens um carro mesmo pujante, uma mecânica nobre. Exatamente, não é ligares e aquilo é um motor a gasolina qualquer, não. É um motor que tem um processo de ignição mesmo também nobre. Tu sentes mesmo, estás a acordar ali uma besta. 5 euros. Exatamente. Cada vez com um cilindro bate. Presumo. E depois arrancou o carro e o carro é super progressivo, não é? Estamos a falar de 300 cavalos. E uma caixa automática de 4 velocidades. E a caixa é uma coisa, tipo, não digo que seja a pior coisa que já experimentei, mas para um carro que quer ser confortável e um carro de autoestrada assim. De resto, o carro tem atributos importantes. Desde logo foi produzido pela Porsche. Não é? É um bom cartão de visita. É uma história curiosa e que vocês podem encontrar no nosso website. Eu vou pedir à Sofia que passe esse artigo enquanto nós falamos, porque é um artigo interessante sobre a história do E500, onde nós escrevemos que muito possivelmente é o primeiro Panamera da Porsche, foi na verdade um Mercedes, porque à época a Mercedes tinha a linha de produção completamente cheia, não tinha capacidade de produzir mais nenhum modelo, ainda para mais um modelo com especificidades diferentes de todas as outras, e numa linha de produção ir buscar um modelo como este nem sempre é fácil. Eu acho que o artigo se chamava mesmo o primeiro Porsche Panamera foi um Mercedes. Foi um título Mercedes. Acho do que foi género. assim uma coisa deste género. E pediram à Porsche para fazer o desenvolvimento do carro e foi produzido na fábrica da Porsche, na mesma fábrica onde também produziram as RS2. Isso hoje para nós é estranho a Porsche estar a desenvolver modelos para outra marca, mas a verdade é que a história da Porsche está cheia destes episódios. Inclusivamente a Porsche nasce em 1948, o primeiro modelo da Porsche nasce em 1948, o 356, e antes disso aquilo que a Porsche fazia era projetos para outras marcas. Só a partir da década de 90 em diante, com ali uma transformação profunda da marca, que este ano celebra 75 anos desde o lançamento do 356, e que também creio que esteve em Goodwood. Um 357 Speedster, exatamente. Sim. Mas é curiosa esta transformação da Porsche, e também este casamento entre a Mercedes
e a Porsche, porque na altura eles também não podiam ir bater à porta da AMG, porque a AMG era uma preparadora da Mercedes, não era só em 2005 é que eles finalizaram a aquisição por completo da AMG. O namoro começaram a comprar umas partes da AMG no início da década de 90, mas só em 2005 é que finalmente o casamento se materializou e hoje olhamos e já achamos normal ver. E hoje é um construtor. Hoje é um construtor. A Mercedes AMG constrói automóveis, a Mercedes AMG, é a Mercedes Maybach. Tem os seus próprios carros. Tem os seus próprios carros, tem a sua... está completamente autonomizada. Ou... na medida do possível. Um desses próprios carros também já ouvi, não posso dizer qual, mas vai ser revelado em breve. Nessa altura. Mas vai ser em breve agora, quando estiverem mesmo no calor do verão, vamos ver. E também temos outro artigo muito interessante. Vamos deixar o link na descrição deste vídeo, ou aqui para quem nos está a ver através do YouTube, um botão, algures aqui ao pé da minha cabeça, com 19 produtos desenvolvidos pela Porsche que não são Porsche. Olha, que há desde cockpits de aviões, monovolumes, scooters de andar debaixo d'água. Opel Zafira, não é? Opel Zafira. Não, estás a estragar todo o teasing que eu estou a fazer, mas pronto, só revelei 3 ou 4. Há muitas coisas interessantes feitas pela Porsche que não são Porsche e que não se chamam 911. Mas olha, Guilherme, agora nós estamos a desviar-nos para... Podemos ficar aqui a desviar durante muito tempo o tema, mas vamos agora voltar ao tema à vaca fria, que é o 190 que vai-se embora. Tu vais colocar o carro à venda? Vou. Já decidiste... Deixa-me adivinhar. Tu vais colocar o carro à venda no website do portal do Pisca Pisca, em piscapisca.pt, que é o patrocinador do Autorádio. Vou colocar o carro, ainda não decidi qual o valor, mas tenho estado a socorrer há 3 anos que eu descobri esta revista, Old Timer Market, que tem os preços para o mercado europeu dos carros. E isto é uma parte interessante quando nós olhamos para os clássicos e pensamos, caramba, os carros estão cada vez mais caros. Em parte é devido a isto. O mercado, com a existência da internet, internacionalizou-se. Já não há barreiras para procurar os carros. Sites como, por exemplo, piscapisca.pt podem ser acedidos a partir da Alemanha, a partir da Holanda, a partir de qualquer parte do mundo. Resultado, os preços que se praticam lá fora influenciam também os preços que são praticados. Já estás a antever que o teu carro vai ser um preço louco, estou-me a ver. Não, acho que os carros estão a atingir um valor que é justo. E nós olhamos para o 190, que foi um carro que vendeu centenas de milhares de unidades e há preços para todos os gostos. É aquele carro que consegues encontrar unidades que custam, que ninguém dá dinheiro por elas, ou que, pronto, o carro já não tem salvação possível, e tens outras unidades cujos preços podem superar os 200 mil euros, se estivermos a falar de um Evolution. E tem sido carros, como são confiáveis, como têm uma boa tecnologia, como são utilizáveis no cotidiano, e tem toda esta história do Bruno Sacco, o design e tudo mais. Queres explicar só quem é que foi o Bruno Sacco? Bruno Sacco foi o responsável pelo desenvolvimento, para mim, daquela que foi uma das eras mais espetaculares da Mercedes. Desenvolveu o W124, desenvolveu o W201, o 190, e saiu do seu local de trabalho, da sua secretária. Modelos como o SL da época, que para mim também é outro compêndio em termos de design. Acho que o carro é super elegante, mais do que muitos SL que saíram a posteriori. Nesta nova geração que nós testámos recentemente, o carro voltou a ganhar alguma coerência de formas, mas que na geração anterior, que já era um facelift, perdeu-se ali um bocadinho pelo meio. Mas estava a falar desta revista e hoje vêm alemães comprar os carros cá. Eu não sei se o carro vai ficar cá em Portugal, eu espero que sim. Até porque era uma pena, o carro tem certificado de interesse histórico, mas é impressionante os valores que... Olha, os Classe G... É absurdo.
50 mil euros, 36 mil euros, 33 mil euros. É absurdo. Eu já vi classes G à venda em Portugal por quase 40 mil euros com meio milhão de quilómetros. Mas eu fiquei impressionado com os preços do 190. E versões muito básicas, normalistas. Olha, um 190D, o valor, aquilo que eu estava a dizer, pode ir isto está separado por Note 1, 2, 3, 4 e 5. São categorias de estado do carro, a nível de suspensão, a nível de chassi, a nível de corrosão, a nível de mecânica, tudo isso Sim, originalidade, etc. E o carro vai, por exemplo, o 190D vai desde os 600 euros, que é um doador de peças na prática, até aos 13.700. E estou a falar de um 190. Eu nunca pensei estar a falar de valores desta magnitude para um 190. E uma unidade em estado razoável, 3.200 euros. Uma unidade num estado bom, 7.200. E curiosamente eu estava à espera que as versões a gasolina fossem muito mais caras, mas o 190 é a versão equivalente. Mas o E é o 1.8. O 1.8 ou 2 litros não tem muita diferença no mercado. Dizem 15 mil euros, 15.600, o outro 15.900, o outro 8.000 e o outro 8.200. Ou seja, estamos a falar de carros já se nota uma diferença. Com 800 euros de diferença. E eles fazem, por acaso, um trabalho muito sério. É uma equipa de jornalistas que estuda sites como piscapisca.pt e todo o mercado para conseguir atingir os valores do carro e depois, inclusivamente, os valores de transação. Dito isto, ainda não sei quanto é que vou anunciar o carro. Passem em piscapisca.pt. Nós vamos deixar um link na descrição deste vídeo para o anúncio, que ainda não está feito, porque tem sido uma gestão lá em casa assim um bocadinho mais difícil, porque a minha mulher disse que eu não devia vender o carro, afeiçoou-se ao carro, coisa que eu nunca esperei que acontecesse, mas o carro é tão simples de conduzir no cotidiano, é tão utilizável. Então, para ver o que é que vais comprar para substituir? Tu tens outros carros, não é o teu carro dia-a-dia, não é o carro da tua mulher, mas vocês gostam naturalmente de carros. Há pouco estavas a falar do facto de às vezes não pegarmos nos carros e não podermos usufruir deles, mas às vezes só o facto de termos o carro já é reconfortante. Isto acontece-me com as motas. Saber que, se quiser, tenho ali um escape ao cotidiano, aos problemas, tenho de trabalhar, tenho de fazer isto, tenho de fazer acolá, tenho estas responsabilidades, e às vezes, com simples rodar de uma chave, isso desaparece e só pensamos em escolher a nossa playlist, em ir para uma estrada, e se tiver aquele momento, a golden hour, de o sol a pôr-se e nós ouvirmos a música certa e o sol não estar completamente diferente, porque senão não vemos a estrada, então são sensações muito boas. E eu acho que é isso que nós procuramos quando procuramos um clássico. Às vezes procuramos isso e outras vezes procuramos problemas. Também tem a sua graça. Procuras uma forma de te entreter e ocupas o tempo a resolver problemas num carro. Há pouco estávamos a falar do Covid, que foi um tempo em que nós passámos mais tempo em Portugal do que aquilo que estamos habituados, com 100 viagens para apresentações internacionais, muitos lançamentos também adiados, e um dos meus refúgios ao marasmo que estavam a ser, e hoje parece que estamos a falar de outra vida, mas eu recordo-me não ter nada que me entretesse e estar farto de estar em casa. E o que é que fiz? Restaurei uma moto. Era só suposto pintar o braço oscilante. Entretanto, tirei a roda, desmontei o braço oscilante e agora se desse aqui mais um bocadinho de pintura. E quando dei por mim, tinha a moto totalmente desmontada. Fizeram-se, entretanto, algumas apostas entre a nossa equipa. De um lado, aqueles que apostavam que a moto ia voltar a funcionar, e do outro, aqueles que apostavam que a moto nunca mais ia voltar a estar completa. Escusado será dizer que era o rácio de divisão de apostas era de 9-1, sendo que só eu é que acreditava que a moto ia voltar a funcionar, e em alguns momentos também comecei a duvidar que isso voltasse a acontecer, mas a verdade é que montei a moto e ela voltou, e foi um excelente escape para o marasmo. Eu também tive uma aventura com o Saxo, que também preencheu a minha pandemia, que o carro teve de
com o motor desmontado e foi todo refeito e foi tudo, e 30 por uma linha. Parecia uma novela, foi uma pena nós não termos Pois foi. registado isso no nosso canal de YouTube, porque eu às tantas também já começava a perder alguns episódios. Só quando me fazias alguns updates do carro é que eu ficava, então, mas isso não estava resolvido. Estava, mas agora não está. Mas missão cumprida, não é? Sim, completamente. E vamos ter que falar sobre isso e vamos fazer um vídeo com o carro. Fazer um vídeo com o Vamos carro. fazer um vídeo com o carro. Já tens o carro há 2 anos. há 2 anos e ainda não há um. Diga-me um vídeo. E o carro, olha, está na cor certa. Quanto a mim, também é a versão MK1, não é a versão facelift. Acho que é a versão mais. MK1,5. MK1,5, acho que é a versão interessante. MK1.5. Tem ar-condicionado. Tem. Não é oferta da Daewoo, mas é. Não é? Era um anúncio na década de 90. Lembro-se. Recordo disso. Se não fosse os direitos autorais. Ar-condicionado, oferta da Daewoo. Não fosse os problemas de direitos de autor no YouTube, podíamos fazer um episódio especial do Autorádio sobre anúncios que nos marcaram. Por falar nisso e divergindo novamente no assunto, lembrei-me de anúncios. Quando visitei o armazém secreto da Peugeot, Sim. estava lá guardado aquele 206 que foi prensado por um elefante, que era um outro carro, e o senhor desejava muito ter um 206, e esse anúncio, eu acho que é daqueles anúncios que quase toda a gente se recorda. Esse do BMW Série 1 com o sapo, raio do sapo, que ele andava a fazer drifts no meio do deserto e depois parava, apitava, raio do sapo. Ok, pronto, então se calhar nem toda a gente se recorda. Não sei. Ou da Citroën com a Claudia Schiffer, que aparecia imenso nos anúncios dele. Foi num Xara, ou aqui que é. Foi num Xara que eles faziam, puseram um carro num porta-aviões a chocar contra, já não me recordo o quê, para mostrar que o carro tinha airbags e que era muito seguro. E lá aparecia a Claudia Schiffer, a dar uma grande cacetada e a sair de lá impecável. Para mostrar a importância de ter airbags num automóvel. Por acaso é pena que agora os anúncios sejam mais Leads. mais polidos, não são tão extraordinários como eram. Vi no Instagram, uma pessoa está sempre a ser bombardeada se seguimos coisas de automóveis, um anúncio de uma seguradora, o Fundo Mutualista Automóvel, quando foi criada em Portugal, acho que não é este o nome, mas não deve estar muito longe. Na eventualidade de alguém bater e não ter seguro, havia um fundo que cobria as despesas. Então era um senhor que tinha parado para fazer necessidades fisiológicas e vinha um caminhão e passava-lhe por cima do carro. E o senhor ficava a olhar para o carro, mesmo com aquela voz da década de 70. Tínhamos uma maneira de falar diferente. Ai, bateram-me no carro, e agora o que é que eu vou fazer? E depois apareceu uma voz off: não se preocupe, porque o Fundo de Garantia Automóvel vai cobrir todas as despesas. Fundo de Garantia Automóvel, não sei o que, os portugueses, a partir deste ano. Também um anúncio bastante giro. Por acaso o 190, não me recordo de nenhum anúncio, até porque quando o carro foi lançado eu era muito pequeno. É demasiado pequeno. Ainda não cheguei aos 40, o 190 atingiu este ano os 40 anos, não foi? Ou ano passado, os 40 anos de vida, portanto, ainda é um, e não é um clássico, em boa verdade, é um young timer. Esta é que é a expressão correta, é um young timer. Eu acho que os carros ali da década de 80 e 90 têm a particularidade de já terem alguns itens de conforto dos carros atuais, mas ainda trazem muito do espírito dos carros mais antigos. É o neoclássico, não é? É, exatamente. É isso. Se tiveres que dizer alguma coisa, quem vai comprar o 190 e a quem vai ficar com ele, o que é que tu queres? Alguma mensagem que queiras deixar? A primeira mensagem que eu quero deixar é que o valor não é negociável. Se vender o carro, vende. Se não vender, ele também não está propriamente a fazer mal na garagem. E aquilo que eu quero dizer é que tem sido, é um carro, seja o nosso 190, seja outro 190, são cada vez mais difíceis de encontrar em bom estado e com poucos quilómetros, porque eram carros normalíssimos à época, mas que oferece uma experiência de condução
sendo moderno, com algum classicismo ali pelo meio. E numa altura em que todos os carros transitam para os 100% elétricos, aquele carro, a sensação que me dá é que é uma cápsula do tempo. Que nunca vai acabar, que nunca vai avariar, que nunca vai ter problemas e que vai estar lá sempre pronto para, naquele dia em que me apetece, não chegar depressa ao escritório, mas chegar a ouvir a música que me apetece, ao invés de vir para o escritório, ir dar uma volta, ele nunca me vai falhar. E acho que este é o melhor sentimento que pode definir o 190. Portanto, seja este, seja outro, procurem, porque é um carro que vale mesmo a pena. Quem diz para o escritório, diz para a praia, diz para dar uma volta de carro. Eu peço à Sofia que mostre algumas imagens do... Eu fiz uma viagem pela Costa Vicentina, desde Sudoeste Alentejano, Costa Vicentina, e fui até ao Algarve. E nem sempre fui por estradas convencionais. Eu acho piada é o facto de tu tens tanto amor ao carro que mesmo depois de andares a fazer a Costa Vicentina, quantas vezes é que lavaste o carro durante a viagem? Ali tinha acabado de entrar naquele caminho. A traseira não estava assim. Depois, quando cheguei à casa, isto aqui é em Cascais, ao pé daquele... Do Forte. Do Forte e daquela zona onde vendem os Porsche. Mas é um carro completamente utilizável e basta pensar, se nós passarmos não para a Costa Vicentina, para o Algarve, se passarmos para a África, ainda vemos muitos carros a circular, não naturalmente neste estado, já movidos a fé, muitos deles, mas é interessante. Falando do carro, já que estamos numa de vender o carro, eu peço à Sofia que mostre algumas imagens do carro. O carro tem todo o histórico. Temos uma resma assim, deste tamanho, sensivelmente, com o histórico de manutenção do carro na Mercedes. Tem bateria da Mercedes, levou uma pintura também na Mercedes, escape novo, não tem corrosão na parte inferior, não tem corrosão na parte interior, tem mais alguns, tem os autocolantes todos, vemos ali um autocolante muito curioso de um extra que eu acho interessante no carro, que é ter uma bola de reboque. Eu não sei o que é que aquele carro é capaz de rebocar com os 75 cavalos de potência no motor atmosférico, mas uma pequena daquelas, lembras-te daquelas, não eram relotes, aqueles atrelados que depois abriam e ficava uma tenda. Talvez isso seja capaz de transportar. E aquilo é um gancho de reboque retrátil que nós podemos colocar, tirar, e basta abrir uma tampinha na traseira do carro. Não tem corrosão nenhuma, os interiores estão fantásticos. O rádio, por acaso, não é o rádio da época, é um rádio mais recente do que este modelo, mas tem a possibilidade de colocar um leitor de CDs, não que agora alguém utilize CDs. Tem um fantástico ar-condicionado, que eu suspeito que é uma arca frigorífica, e tem o tablier esta já é uma versão facelift do 190, já não tem o problema dos tabliers que racham, que era algo que acontecia. De estofos está impecável. Tem outra coisa que eu acho piada, é o facto de ter os vidros serem manuais, não serem elétricos. E é mesmo uma coisa para variar. E há aqui um garante de fiabilidade maior, mas tem o teto de abrir elétrico. E funciona como no primeiro dia. E a sensação geral de solidez do carro é que eu às vezes tenho de me perguntar, eu estou mesmo a conduzir um carro cujo projeto remonta à década de 80? Muitas vezes não parece. E ao longo destes anos eu acho que nós fizemos 3.000 km por ano com o carro, sensivelmente. Não deverá ter... Talvez mais em alguns anos. Alguns tempos, porque fiz algumas viagens longas com o carro. Aqui ao menos podia ter lavado não, mas está assim, está bom, está tudo com... Mas ainda tem ali em algumas partes o verniz do motor. Já tem módulo da ABS, o carro trava francamente bem. Problemas que ele tem dado neste tempo, tirando um sensor de temperatura, não pediu, e de uma embreagem, que não era um problema na embreagem, era um problema no rolamento. Aliás, foram os rolamentos à frente,
foram esse rolamento na embreagem que depois obrigou a mudar o kit todo de embreagem, já que aquilo estava aberto, ao menos mudou-se tudo. Tem sido um modelo de uma fiabilidade e de extraordinário. E o carro está numa especificação gira. Sim. Este é daqueles carros que das duas uma, ou está impecável, ou se está mais ou menos, eu olho e digo, mas se estiver assim, adoro o carro. Se estivesse mais ou menos, olhava e já dizia, Não tem bom aspecto. Não me apetece. Não me apetece. Eu tenho a mesma opinião. E acho que ele está nesse ponto. Os mesmos tampões e tudo, está tudo mesmo muito, muito fixe. E olha, e vai-se embora. E nós também. Vamos ver se vai embora. Eu não faço totalmente questão de ir embora, como também não fazia agora questão de acabar este episódio do Autorádio, porque gosto de trazer estes temas às vezes um bocadinho mais leves. Falámos de elétricos, falámos de carros clássicos, do que é que nos apaixona e do que é que não nos apaixona. Acho que também é esse um dos motivos pelos quais temos cada vez mais pessoas a ver-nos e sobretudo também a ouvir-nos através do Spotify, porque os números também não param de aumentar. É verdade. E muito obrigado a todos aqueles que têm acompanhado o Autorádio, um podcast da Razão Automóvel que tem o apoio do piscapisca.pt. Estamos a vender o 190, o link está na descrição deste vídeo, o carro está à venda no Pisca Pisca, por isso, se estiverem à procura de um carro, agarrem. Se não, partilhem, pode ser que encontrem um interessado, ou simplesmente deixem um comentário e contem-nos histórias que tenham tido ao volante dos vossos carros, ou outros carros que gostavam de conduzir, enfim, falem-nos de automóveis, daquilo que vos motiva. E se tem uma história inspiradora, que tenha um clássico ou um neoclássico pelo meio, enviem-nos uma mensagem, um e-mail, e pode ser que num próximo episódio do Autorádio estejam aqui ao nosso lado a contar essa história. E se demorarem muito tempo a comprar o 190, ainda é melhor, porque o Guilherme, como não está muito propriamente interessado, assim vai ter mais tempo para se despedir do carro, porque eu já estou a notar que ele a seguir vai pegar e vai dar uma volta. Por acaso, já não pegava no carro há 2 semanas. E hoje foi dia. Hoje é dia de 190. Vi que não há trânsito, as aulas dos miúdos já devem ter acabado. Abri o teto de abrir, passei a 25 de Abril, como gosto de passar. Tanto quanto possível, quando tinha o Twingo, fazia exatamente a mesma coisa, recolhia a capota, no caso 190, abro a capota e há ali qualquer coisa. Quando não há trânsito em passar a... O 190 não abres a capota, abres o teto. Abro o teto, naturalmente. Mas havia uma versão, nós temos de acabar este Autorádio, já te despediste, mas havia uma versão horrível, como havia também um baú da série 190... 3. Houve um 190 semicábrio, tinha os ares das portas. É horrível, hediondo. E houve também uma versão totalmente descapotável, mas acho que não chegou a ser produzida em série. Adoro cabrios, mas nestes modelos, não. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Deixem-nos um comentário, digam-nos o que é que acharam desta nossa iniciativa de darmos um lugar da garagem para outro carro, que entretanto nos próximos meses há de vir. Anda a estudar o mercado, o que é que está a subir e o que é que está a descer. Pronto, para encontrar um substituto à altura. Pronto, e vamos ver o que é que nos reservam os próximos meses. Espero que esteja tudo bem convosco desse lado. Sigam o Autorádio em Spotify, Apple Podcasts e também aqui no YouTube. Muito obrigado e temos encontro marcado na próxima semana. E já sabem, está um link na descrição deste vídeo onde podem ver em detalhe o 190 que, bem, para que nos vamos despedir, porque vai custar, mas vem outro e vai ser giro. Um abraço e até à próxima.